Marcos 8, 35 a 37. Assim nos diz a palavra de Deus. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Vamos orar? Santo Deus, te louvamos e te bendizemos mais uma vez. Estamos aqui essa noite, Pai, para cultuar ao Senhor. E somos gratos porque o Senhor nos concedeu mais uma vez esse privilégio. Ó Deus, e que toda honra, toda glória, todo louvor sejam direcionados a Ti e que este culto, Pai, realmente seja do Seu agrado, do início até o seu final. Ó Deus, e agora, com reverência e santo temor em nossos corações, nós meditaremos na Tua santa e bendita palavra. E te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e aplique, ó Deus, o ensinamento da Sua palavra aos nossos corações e que esses ensinamentos reflitam em nossas atitudes, em nossas ações, no dia a dia. Clamamos assim ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma constante batalha, frequentemente influenciados e impulsionados a valorizar e a buscar aquilo que parece importante em detrimento daquilo que realmente é importante. Aquilo que é passageiro em detrimento daquilo que é eterno. A transitoriedade em detrimento da eternidade. Nós corremos de um lado para o outro, em busca de aceitação, reconhecimento, prosperidade, paz, felicidade, status, enfim. Nós buscamos ganhar o mundo e, muito provavelmente, sem medir o preço, sem calcular o preço e o custo dessa busca desenfreada. E esse não é um problema, meus irmãos, somente agora da nossa época, somente da atualidade. Ele não surgiu apenas neste século. Ele acompanha a humanidade. Talvez lá atrás, em proporções menores, em proporções diferentes, mas esse é um mal que sempre existiu. Talvez hoje, no nosso contexto de mundo, ele é um problema um pouco mais latente, mais gritante. Essa busca desenfreada pelo mundo. Como eu disse, aceitação, afirmação, prosperidade, riqueza, paz, reconhecimento, é uma busca natural. O mundo vive, eu diria, nessa loucura, e nós estamos inseridos nesse contexto, dessa busca desenfreada. Jesus aqui ele nos traz uma forte exortação a respeito disso. Ao fazer aqui essas perguntas retóricas, o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta da qual não se espera uma resposta, porque a resposta já está óbvia na própria pergunta. Então ele faz essas duas perguntas retóricas nos versículos 36 e 37. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A resposta é óbvia, não aproveita nada. O que daria o homem em troca de sua alma? A resposta é nada. Então são perguntas retóricas. A resposta já está subentendida na própria pergunta. E essa forma de pergunta, de usar essas perguntas retóricas, é para provocar uma reflexão em quem ouve. Então Jesus aqui, ao fazer essas duas perguntas retóricas, ele evidencia esse problema dessa busca desenfreada por ganhar o mundo. Ele evidencia que esse problema já era forte já naquela época. E o seu intuito, então, era provocar em nós, nos seus ouvintes, essa reflexão sobre isso. O que importa ao homem? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca de sua alma? Por isso o tema da mensagem essa noite é isso, meus irmãos. Não há proveito algum. Não há proveito algum em um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não aproveita algum ele ganhar o mundo, perder a sua alma, ele nada pode dar em troca da sua alma. Se nós analisarmos o contexto aqui desta passagem, se voltarmos um pouquinho aí, no capítulo 8 ainda, mas no versículo 27, nos diz assim que, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes,
quem dizem os homens que sou eu? E eles responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que andam próximos de mim, agora não a multidão, não o povo, não eles, mas vocês que estão próximos de mim, quem vocês dizem que eu sou? Pedro lhe disse, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus ainda não queria que essa revelação se propagasse. Então ele os adverte a que ninguém dissessem tal coisa. Mas então Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o ungido. Antes um pouco, Jesus vem aqui operando milagres, fazendo vários milagres. Chega nessa parte agora, ele chama e conversa com seus discípulos e pergunta isso. Quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então agora Pedro, não pela carne, não pelo sangue, mas por Deus, Pedro tem essa revelação e diz, tu és o Cristo, tu és o ungido. Versículo 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, a partir dessa revelação de Pedro, de que ele era o Cristo, ele começa então a ensinar-lhes isso. O Filho do Homem, como ele se referia a ele mesmo, é necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Aqui não mais ele falava por parábolas, como ele tinha o costume de falar para a multidão, através de histórias, de palavras, de parábolas. Agora não, ele expunha isso aqui claramente. Ele não usou nenhuma palavra, nenhuma história. Era necessário que o Filho do Homem sofresse tudo isso aqui. Mas Pedro, chamando à parte, começa a reprová-lo. Jesus, porém, volta-se, fita os seus discípulos, repreende a Pedro e diz, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Aqui, meus irmãos, Jesus não chamou Pedro de Satanás, obviamente, e não é que Satanás estava ali do lado de Pedro, atrás de Pedro. Isso aqui Jesus percebeu aqui a influência de Satanás na fala de Pedro. Por isso ele disse, você não cogita das coisas de Deus e sim nas coisas dos homens, ou seja, somente nas coisas deste mundo. É interessante, meus irmãos, que quando Pedro aqui chama Jesus e começa a reprová-lo, em outra passagem diz que ele fala, Senhor, tem compaixão de ti, de maneira nenhuma te acontecerá isso. A palavra que usada para Pedro repreender Jesus, me parece que é o mesmo sentido da palavra que Jesus usava para repreender os demônios. Quando Jesus dizia, sai dele e não volte mais, dava uma ordem. É no mesmo sentido, tão grande foi a repreensão de Pedro a Jesus. É como se ele dissesse, que é isso, mestre? É o Senhor que tem tanto poder, o Senhor vai permitir que isso aconteça com o Senhor? Não, não permita isso. Então nós temos aqui esse contexto dessa passagem que lemos. A declaração de que Cristo era ungido, Jesus então diz o que aconteceria com ele, Pedro repreende, Jesus o reprova. Então nós entramos aqui, no versículo 34. Então, convocando a multidão juntamente seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Agora ali ele não estava falando diretamente com Pedro e com os discípulos, ele chama toda a multidão. Não era mais somente agora também só para eles. Ele convoca a multidão e ele fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Isso fica aqui de ensinamento para nós, meus irmãos. Isso é para nós. Nós estamos representados aqui nessa multidão. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e
siga-me. E aí nós entramos então no versículo 35, né, que nós lemos: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Nós precisamos aqui conceituar, meus irmãos, a palavra mundo. Nós temos pelo menos 3 definições que nós podemos dar para a palavra mundo, né? Mundo, tudo o que foi criado, a natureza, todos os seres, tudo isso que foi criado, que nós podemos contemplar, isso é mundo. Uma segunda definição para mundo: as pessoas que habitam esse planeta. Eu creio que quase em torno de 8 bilhões de pessoas, isso é o mundo. E uma terceira definição para a palavra mundo, meus irmãos: o sistema terreno, com seus prazeres, que agitam o nosso desejo, que seduzem e geralmente se opõem e são obstáculos à causa de Cristo e do Evangelho. E eu creio que essa terceira definição que Jesus se referia aqui quando ele disse mundo: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, todo esse sistema terreno, com todos os seus prazeres que agitam o nosso desejo, que agitam em nós a cobiça, eu diria que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, conforme 1 João 2,16, né? Toda a cobiça exagerada da nossa carne, a cobiça exagerada dos nossos olhos e a soberba da vida, a empáfia, a arrogância, tudo isso está incluído nesse sistema terreno que agitam, meus irmãos, o nosso desejo. Então, essa terceira definição que Jesus se referia. E uma curiosidade aqui, meus irmãos, que a palavra grega usada para vida no versículo 35, ela é a mesma palavra usada para a palavra alma nos versículos 36 e 37, que é a palavra psique. Se formos pegar, quando Jesus disse que quem quiser por salvar a sua vida, está se falando da sua psique, e depois quem aproveita o mundo inteiro e perder a sua alma ou perder a sua psique, essa palavra remete, meus irmãos, ao ser humano completo, total, a todo o nosso ser completo, integral, tanto a nossa parte física como a nossa parte espiritual. Ao criar o homem do pó da terra, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente, conforme Gênesis 2,7. Então, a mesma palavra para vida é também usada para a palavra alma, a palavra psique, remetendo ao nosso ser completo, nos dando uma dimensão do que Jesus estava falando, que se nós ganharmos o mundo, nós nos perderemos totalmente. Que aproveita, então, nós ganharmos o mundo e nos perdermos totalmente. Meus irmãos, já havia, então, naquela época, uma grande busca por isso, por poder, reconhecimento, afirmação, os prazeres, enfim, uma busca por ganhar o mundo, principalmente por parte da alta cúpula, aqui como nós vimos aqui no versículo 31, quando Jesus falou que era necessário que ele fosse rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e pelos escribas, a alta cúpula que havia naquele tempo. Então já havia uma grande busca por ganhar o mundo por parte deles, mas com os discípulos aqui não era diferente. Eles estavam inseridos aqui nesse contexto, dessa busca desenfreada por ganhar o mundo. Como eu disse no início, o mundo hoje está assim, nessa busca desenfreada, e nós estamos inseridos nesse contexto, dessa busca desenfreada. Por isso precisamos vigiar. Eles esperavam que um Messias, né, viesse como um rei poderoso em todos os sentidos, né, tivesse poder, que reinasse nessa terra, que os libertasse do Império Romano. Talvez por isso Pedro repreende Jesus quando Jesus falou que ele deveria ser rejeitado, sofrer e morrer. Isso não entrava na concepção que eles tinham do Messias. Por isso Pedro fala: não, Senhor, mas o que é isso? O Senhor é o Messias, o Senhor é o ungido, o Senhor é o Cristo. De maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Então eles esperavam esse Messias, meus irmãos, um rei poderoso, forte em todos os sentidos, que os libertasse, né, do Império de Roma e os conduzisse a uma vida de prosperidade, de paz, de felicidade. Talvez um Messias que os levasse a ganhar o mundo. Mas então Jesus aqui mostra-lhes uma realidade totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Ele afirmou que deveria sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar, segundo o versículo 31.
E isso os escandalizou, meus irmãos, porque eles esperavam um Messias diferente. Por isso Pedro vem e o reprova. Jesus, então, o repreende, né, e no versículo 33, chega até a falar: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você só cogita das coisas dessa vida. Jesus, então, meus irmãos, ele passa a mostrar a eles o preço do discipulado. Aqui no versículo 34, quando ele convoca os discípulos e a multidão e diz a eles: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus mostra-lhes o preço, o custo do discipulado. Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Eu diria que isso aqui é o manual para um cristão verdadeiro, meus irmãos. Em um contexto em que as pessoas buscam essas palavras motivacionais dos coaches aí: venha para Jesus, a sua vida vai melhorar, não precisa nem mudar, continue como está, você vai ser feliz. Você é o docinho de Jesus, você é o centro do Evangelho. Falácia, meus irmãos, mentira. Eu creio que aqui é o manual para um verdadeiro cristão. Venha, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E essas ações, meus irmãos, elas se completam. Uma não pode existir sem as outras. Por se perguntarmos, todos, com exceção dos ateus, falam que seguem a Jesus, mas não negam a si mesmos e não tomam a sua cruz. Não tem como. Não tem como. Ou é as três ou nenhuma. Falar que segue é muito fácil, mas negar a si mesmo e tomar a cruz é muito difícil. Por quê, meus irmãos? Negar a mim mesmo não é simplesmente dizer não para os meus desejos, mas é, acima de tudo, submetê-los à vontade de Deus. Não é simplesmente dizer um não. Dizer um não para os meus desejos, meus irmãos, de uma forma legalista ou simplesmente religiosa, é fácil. Mas dizer um não para os meus desejos, por amor a Cristo e ao Evangelho, não é fácil. Mas então não é simplesmente dizer esse não para mim, mas eu tenho que submeter os meus desejos à vontade de Deus. Como Jesus fez no Getsêmani: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo que não seja a minha, e sim a sua vontade. Ele nos deu exemplo, submeteu à vontade de Deus. Negar a mim mesmo, meus irmãos, é negar a essência do meu coração. O que Jeremias nos diz? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, negar a mim mesmo é dizer um não para a essência do meu coração, que não é bondade, é maldade, é corrupção. Enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, devo dizer um não aos meus desejos, meus irmãos, os submetendo-os à vontade de Deus. Meus irmãos, negar aquilo que nós não gostamos é muito fácil, né? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Eu detesto piqui. Eu sou um goiano estranho. Eu não suporto nem o cheiro de piqui. Mas, em contrapartida, eu amo café. Se me perguntar assim: você gosta de café? Eu falo assim: aceito. Eu nem respondo que eu gosto, não. Eu já respondo aceitando, porque eu falo: vai me oferecer, então eu já vou aceitar. Você gosta de café? Aceito. Como eu detesto piqui, mas eu gosto muito de café, para mim é muito fácil negar o piqui, mas para mim é muito difícil negar o café. Agora, se um médico chegar para mim e falar assim: ó, Ademir, o café está te fazendo mal, você precisa abandoná-lo. Vai ser difícil, mas eu tive uma exortação de que eu devo abandoná-lo. É isso aqui, meus irmãos, com os nossos desejos. Estão nos fazendo mal, nós precisamos negá-los e abandoná-los. Tomar a cruz, meus irmãos, aponta para a condição de um homem já condenado à morte, que deveria levar a cruz, ou pelo menos a trave da sua cruz, por um caminho até o ponto de ser crucificado. Ele não chegava simplesmente e era crucificado, ele tinha que levar por todo um caminho, assim como foi com Jesus. Nesse caminho, o caminho de um calvário, ele sofria, ele apanhava, e ele tinha em mente o quê? Eu estou condenado, não há mais solução para mim, eu vou morrer.
Pensa, todo um caminho de sofrimento até chegar ao ponto de ser crucificado. Então, quando Jesus falou tomar a sua cruz, apontava para isso. Se preciso for, uma morte literal, nesse caso aqui. Tome a sua cruz, você tem que estar morto. Pensa uma condição dessa, meus irmãos, e um caminho ali, pensando que se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, eu mudaria as minhas atitudes, mas não há mais solução para não havia mais solução para quem estava condenado à crucificação. E os discípulos, muito provavelmente, estavam acostumados a verem pessoas serem crucificadas. Era um modo de execução comum do Império Romano. As pessoas que se insurgiam contra o império eram muitas condenadas a isso, a crucificação. Então, eles provavelmente estavam acostumados a ver pessoas serem crucificadas e passar pelo caminho do Calvário sofrendo. Então, Jesus aponta para isso. Tome a sua cruz. E seguir, meus irmãos, significa imitar o exemplo, mas não de qualquer forma. Tem que ser de forma ativa, resignada, conformada, submissa, abnegada. Abnegação, meus irmãos. O que é abnegação? Abrir mão de minha vontade, mas não por qualquer motivo. Abrir mão de meus desejos, de minhas vontades em prol da vontade de Deus. É quando eu abro mão em prol de algo que é mais importante do que eu, que é maior do que eu. Isso é abnegação. Então, seguir a Cristo é imitar o seu exemplo de forma ativa, conformada, resignada e submissa. Isso é seguir Jesus. E para seguir eu devo negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Como eu disse, são ações que se completam e uma não tem como existir sem a outra. Jesus falou isso aqui, meus irmãos, já indicando que ele daria o exemplo. Negue, ele se negou. Tome a sua cruz, ele tomou, e de forma literal. E então, siga-me, eu vou dar o exemplo até o fim. Então, por isso, seguir. Meus irmãos, se não negarmos, se não tomarmos a nossa cruz e seguirmos, estaremos então salvando as nossas vidas aqui neste mundo. E então a perderemos. O versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Então, se nós não negarmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus, nós estaremos ganhando a nossa vida aqui e, ao mesmo tempo, estaremos perdendo. Mas, meus irmãos, se nós perdermos a nossa vida aqui por uma causa muito nobre, por Jesus e pelo Evangelho, nós então a salvaremos. Ele disse, por causa de mim e do Evangelho. Interessante que ele não disse que era só por causa dele, é por causa de mim e da minha mensagem, do meu Evangelho. Então, perder por uma causa muito nobre. Muitos aí perderam a vida até literalmente, morreram literalmente por tantas causas, mas que não eram causas nobres. Deram a vida por muitas causas, até deixaram seu nome de uma certa forma marcado na história, mas não eram causas nobres. Aqui, meus irmãos, nos é apresentada uma causa muito nobre para perdermos a nossa vida, por causa de Jesus e do Evangelho. Do que adianta, meus irmãos, ganhar tanto e perder aquilo que é tudo? Isso que Jesus quis dizer aqui. Do que adianta eu ganhar tudo isso que o mundo oferece, que é tanto, mas perder ao mesmo tempo aquilo que é tudo? O que poderíamos oferecer em resgate, meus irmãos, daquilo que não tem preço? A nossa alma não tem preço, não há preço que nós possamos pagar, porque na verdade o preço já foi pago por Cristo. Então, o que poderíamos oferecer em resgate daquilo que não tem mais preço, porque o preço já foi pago? Nada, meus irmãos, nós podemos oferecer. Meus irmãos, nós ganhamos o mundo e, consequentemente, perdemos a nossa alma, quando ainda aqui nessa vida, devido a essa busca desenfreada por conquistas, nós vamos nos tornando frios, insensíveis, indiferentes e omissos em relação à nossa família, ao nosso próximo e principalmente em relação a Jesus e ao Evangelho. Essa busca louca, essa busca desenfreada nos leva a nos tornar frios, indiferentes, omissos em relação à nossa família. Quantos pais, devido a trabalharem tanto, correrem atrás de tantas coisas, não brincam com seu filho pequeno, não abraçam o seu filho, não conversam com seu filho? Quantos maridos nessa situação são indiferentes com as suas esposas? Entre nós, os irmãos da igreja, devido a essa loucura, às vezes uma indiferença, uma frieza, meus irmãos, entre nós.
Assim, meus irmãos, estamos ganhando o mundo e perdendo a alma. Uma pessoa na rua, meus irmãos, necessitando de ajuda, precisando, nos pedindo algo, nós passamos e aquilo não nos afeta, aquilo não nos toca, nós estamos frios, indiferentes àquilo, não é conosco, não nos toca. Às vezes até ajudamos, né? Mas de uma maneira tão mecânica, tão fria. Essa busca desenfreada, meus irmãos, por ganhar o mundo, por ganhar a nossa vida, faz isso aqui conosco. Estaremos ganhando o mundo e, consequentemente, perdendo a nossa alma. E isso principalmente em relação a Jesus e a sua mensagem, em relação a Jesus e o seu evangelho. Toda essa loucura, meus irmãos, nos leva a ficar frios e indiferentes em relação a Jesus e ao evangelho. Pastor J.C. Riley, John Charles Riley, que era um pastor inglês, ele disse assim: muitas pessoas evitariam grandes tristezas e tribulações se antes de agir perguntassem: qual será o preço? Nós evitaríamos muitas tristezas e tribulações se antes de tomar uma decisão, uma atitude, nós perguntássemos: qual será o preço disso? Mas não. Correndo atrás de tantas coisas, correndo para ganhar o mundo, nós não perguntamos, nós não calculamos o custo, meus irmãos, não medimos o custo de nossas ações. Jesus, né, em Mateus 6, dos versículos 19 a 21, ele disse para nós não acumularmos, né, para nós tesouros sobre a terra. Eu quero ler essa passagem com os irmãos, Mateus 6, Mateus 6, de 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Uma orientação, meus irmãos, para não acumularmos para nós tesouros neste mundo, onde tudo se perde, um dia tudo vai acabar. Mas ajuntar tesouros no céu, onde nada acaba. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Isso é um fato, meus irmãos, isso aqui não é uma possibilidade. É uma afirmação, é um fato. O jovem rico, né, em Mateus 19, diz que aquele homem chega para Jesus e fala: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos. Ele pergunta: quais? Jesus fala os mandamentos para ele. Eu quero ler com os irmãos aqui também. É interessante que os mandamentos que Jesus fala para que ele guarde, estão diretamente dizendo em relação de nós para com o nosso próximo. Mateus 6, 19 a 21. Do 16, eis que, aproximando-se-lhe, perguntou. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna ou para alcançar a vida eterna? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 6 mandamentos que Jesus cita. Todos têm relação de nós para com o nosso próximo. Não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe e amar ao próximo como a mim mesmo. Mas na busca, meus irmãos, desenfreada por ganhar o mundo, nós nos tornamos frios e não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai,
vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Aquele jovem, aquele homem estava muito apegado às suas riquezas. Nos diz aqui que ele se retira triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ganhou o mundo, perdeu a alma. Ele não tinha capacidade de se desfazer de seus bens em prol do próximo, dar aos pobres, então assim ele teria um tesouro no céu. Não é isso, meus irmãos, necessariamente que nós devemos então vender tudo e nós teremos tesouro no céu. Não é isso. É esse desapego aos bens materiais, o amor ao próximo. Se preciso for, eu deveria ter sim essa capacidade, mas nós devemos ter esse desapego com os bens materiais. Se assim fizermos, nós teremos então um tesouro no céu. Assim, nós acumulamos tesouros no céu, como Jesus nos orientou em Mateus 6. Não acumuleis para vós outros tesouros aqui, mas acumulai no céu, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Jesus. Assim acumulamos tesouros no céu. Em outra passagem, Jesus se refere isso em Lucas 12, chega um homem e diz assim: mestre, manda que meu irmão divida a herança comigo, divida os bens comigo. Jesus fala: quem me colocou por juiz de vocês? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Então ele conta uma história de um homem que tinha um campo e produziu muito. E aquele homem disse: onde eu vou guardar toda essa produção? Os meus celeiros não cabem. Já sei o que eu farei, vou destruí-los e construir outros maiores. Então colocarei ali a minha produção e direi para minha alma: alma, descansa, come, bebe, folga, regala-te. Agora você tem bens para muitos anos. Foi falado a ele assim: louco, essa noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Vai ficar para quem tudo que você acumulou? É chamado de louco, meus irmãos, quem vive dessa forma. Preocupado e com riquezas, com tudo que o mundo pode oferecer e colocando nisso a sua confiança. O filho pródigo, meus irmãos, ele quis ganhar o mundo, mas Deus o resgatou. Quando ele chega para o seu pai e pede a parte da herança que lhe cabe, é como se ele dissesse isso: pai, eu quero a minha parte porque eu quero ganhar o mundo. E literalmente ele vai ganhar o mundo, mas chega em um momento que o preço chega, a conta chega, e ele se vê numa situação deplorável, mas Deus o resgata ali e ele volta para a casa do seu pai. Mas ele quis ganhar o mundo. Nós temos o ditado aí, né? A vida é curta, é melhor aproveitar, né? A gente vê muito esse ditado. A vida é muito curta, é melhor aproveitar. Nós devemos pensar o seguinte, meus irmãos: a eternidade é longa, é melhor nos preparar para ela. Não é porque a vida é curta que nós devemos aproveitar de qualquer forma, não. O que está em jogo, se aproveitarmos a nossa vida aqui ganhando o mundo, estamos perdendo a alma. É a troca de uma coisa que é eterna por uma coisa que é transitória. De que vale, meus irmãos, a qualquer um de nós ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Como eu disse aqui, vida e alma, a palavra psique, o ser humano por inteiro. Se eu me perder, é por inteiro. De que vale a qualquer um de nós ganhar o mundo inteiro, mas por inteiro se perder? Tiago nos diz, né, em Tiago 4, de 1 a 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que quiser se fazer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A coisa é séria, meus irmãos, não é brincadeira. Aquele que quer ganhar o mundo, ele se torna amigo do mundo, consequentemente se torna inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E o problema, meus irmãos, que essa busca por ganhar o mundo nos leva ao quê? A pecar deliberadamente. Esse é o grande problema. A pecar de forma consentida, planejada, a viver nessa prática. Essa busca por ganhar o mundo nos leva a isso. Esse é o problema, meus irmãos. A cultura do mundo vai entrando em nossas vidas e nós estamos querendo agradar o mundo porque estamos querendo ganhar o mundo. Então nós começamos a pecar de forma deliberada, meus irmãos. Mulheres que se dizem cristãs,
usando roupas, meus irmãos, imorais, indecentes, não convém. Isso é ganhar o mundo, porque a moda do mundo é essa. Então, se uma mulher cristã se veste dessa forma e acha que está normal, ela está pecando deliberadamente, conscientemente, porque essa é a moda do mundo. Homens cristãos, meus irmãos, envolvidos com adultério, como se isso fosse normal, ganhando o mundo. Recentes escândalos de pastores vivendo em adultério. Um pastor conhecido por 8 anos, se eu não me engano, vivendo em adultério, meus irmãos. Triste. Alguém que se professa cristão, 8 anos vivendo em adultério, ganhando o mundo, pecando deliberadamente, meus irmãos. Isso não convém a um cristão. Jovens cristãos praticam sexo antes do casamento, fornicação, isso é pecado, isso é coisa do mundo. Se agir assim, está ganhando o mundo e perdendo a alma. Isso é sério. Ganhar o mundo nos leva a pecar deliberadamente. Estaremos assim ganhando o mundo e perdendo a nossa alma. Pais, meus irmãos, muitas vezes estão ensinando seus filhos a ganhar o mundo. Ensinando seus filhos a ganhar o mundo. Querem que o filho se forme, que tenha uma profissão. Isso é lícito, meus irmãos, é muito bom, mas às vezes só querem isso para a vida do filho. Não levam a igreja, não trazem a igreja. Às vezes até trazem, mas em casa falta o ensinamento, falta o acompanhamento. Eles crescem sem ter uma base, meus irmãos, do Evangelho. E ganham o mundo. Responsabilidade dos pais, meus irmãos. Ensinam seus filhos a ganhar o mundo. Isso é muito perigoso, meus irmãos. João disse, meus irmãos, 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo, tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba do mundo, soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. Não amem essas coisas. Essa cobiça exagerada da nossa carne, dos nossos olhos, a soberba da vida, não amem o mundo. Tudo isso aí, meus irmãos, não provém de Deus, mas do mundo. Nessa correria por ganhar o mundo, nós, de uma certa forma, estamos buscando essas coisas. E isso não é de Deus, meus irmãos. Nós não podemos amar o mundo. A verdade, meus irmãos, é que nós precisamos morrer. Difícil, né, falar em morte logo no início do ano, mas nós precisamos morrer, meus irmãos. Se preciso for, pelo Evangelho e por Cristo, morrer literalmente. Mas se não, pelo menos morrer para os nossos desejos e vontades. Nós precisamos morrer. Vida cristã é morte, carregar a cruz é morte. Eu refleti muito, meus irmãos, nessa passagem de ano. Não acontece nada mágico, né? Mas parece que, por começar a contar tudo de novo, parece que algo vai mudar. Então, às vezes, nós fazemos planos, projetos, e eu refleti muito, meus irmãos, durante a preparação da mensagem. Eu falei, Deus, mas eu não morri em 2025. Eu preciso agora morrer em 2026. Eu estive muito vivo em 2025 para os meus desejos e as minhas vontades. Eu preciso, então, morrer agora em 2026. Meus irmãos, isso deve estar nos nossos projetos, nos nossos alvos. Às vezes nós até anotamos, né, os nossos alvos para o ano que se inicia. Nós colocamos tantas coisas, meus irmãos, mas será que colocamos isso? Negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, morrer para mim mesmo? Eu creio que nós não temos coragem, meus irmãos, às vezes, de colocar isso nos nossos alvos. Mas um cristão deve fazer isso. Nós precisamos morrer. Tem a história, meus irmãos, de Jim Elliot, um missionário norte-americano que foi morto pelos índios no Equador, na Amazônia equatoriana, em 1956. Ele disse uma frase muito interessante e forte. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que dá a sua vida ao que eu não posso reter para ganhar aquilo que eu não posso perder. Que frase maravilhosa, meus irmãos. E a história desse homem, meus irmãos, é muito trágica. Um missionário, ele e mais 4 amigos missionários resolveram ir para evangelizar uma tribo indígena no Equador. E foi falado a eles que era muito perigoso, que eles eram muito hostis. Aconselharam para que eles não fossem. Mesmo assim, eles decidiram ir.
Ele disse, ele considerava a causa de Cristo muito mais importante do que a própria vida dele. Então eles decidem ir, um deles era piloto, eles vão de avião, ficam sobrevoando aquela área, descendo, jogando alguns presentes ali para os índios, para criar uma certa amizade. E um certo dia eles resolvem descer no espaço lá na praia, eles descem, esperam por aquele contato. No começo foi tudo muito bem, meus irmãos, mas no dia seguinte, os 5 são encontrados mortos à beira do rio, furados de lança, o seu avião destruído. Foi avisado que era perigoso, mas mesmo assim eles foram. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. A causa de Cristo é mais importante do que a própria vida. Exemplo aqui desse homem, meus irmãos. Foi casado com Elizabeth Elliot por somente 3 anos, meus irmãos. Em 1956, 8 de janeiro, fez agora mais um aniversário, digamos assim, da sua morte. 8 de janeiro de 1956. Ele morreu com em torno de 28 para 29 anos. Quando a sua esposa recebe a notícia, meus irmãos, da sua morte, sabe o que ela faz? Ela vai para lá, meus irmãos. Não para querer matar aqueles índios, porque mataram seu marido. Ela vai para evangelizá-los, para continuar o legado do seu marido. Meus irmãos, que exemplo. Eu pensei, Deus, eu numa situação dessa, eu ia querer matar, eu ia querer pegar um tanque, um avião, sei lá, e jogar bomba, matar tudo. Essa é a vontade, meus irmãos, do coração carnal que nós temos. Mas ela resignou e foi ali para evangelizar os índios que tinham matado o seu marido, sabendo que poderia também morrer. Mesmo assim, ela foi, meus irmãos. E sabe o que aconteceu? Ela evangelizou, alguns ali se converteram, diz que um até se tornou pastor, um daqueles que haviam matado seu marido. Tem a história no livro dela, eu esqueci o nome, acho que é Além dos Portais do Esplendor, alguma coisa assim, Elizabeth Elliot. Mas uma história muito forte, meus irmãos, daquele que não teve a sua vida por preciosa, não teve medo de perder a sua vida em prol do Evangelho. O que dizer, meus irmãos, de exemplos, no Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque, Abednego, que ele não tiveram a sua vida por preciosa, mesmo em meio à ameaça da fornalha de fogo. Não quiseram salvar a sua vida a ponto de serem jogados ali na fornalha. Daniel também jogado, meus irmãos, à cova dos leões. Moisés, meus irmãos, que recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo de Deus, meus irmãos. Exemplos para nós. O apóstolo Paulo, meus irmãos, no Novo Testamento, eu creio que é o maior exemplo para nós. Jesus disse que ia mostrar para Paulo quanto importaria que ele fosse feliz e prosperasse pelo nome dele. Não. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, 16. E Paulo disse, meus irmãos, em certo momento, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o meu chamado. A minha vida não é preciosa para mim mesmo. Mas o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo, por causa nobre, por causa do Evangelho. Tudo aquilo que para Paulo, toda, meus irmãos, a autoridade que ele tinha, a riqueza que ele tinha, antes de ser convertido ali, agora ele considerava como refúgio, como esterco mesmo, por causa de Cristo. Ele disse, estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele sabia que ele estava morto, meus irmãos, com Cristo. Em Hebreus, meus irmãos, no capítulo 11, nos traz a história sobre a fé. Alguns falam os heróis da fé, a galeria da fé. Em certo ponto vai dizer que eram homens dos quais o mundo não era digno, porque deram a sua vida. Muitos foram mortos de formas trágicas e não quiseram salvar a sua vida. Chega um ponto de se falar ali que homens dos quais o mundo não era digno. Eu falei, Deus, que vergonha. Eu não tenho sido um homem do qual o mundo não é digno. Que vergonha, meus irmãos. Mas nós temos que reconhecer. E um cristão deve ser alguém do qual este mundo não é digno. Por quê? Porque entrega a sua vida pelo Evangelho. Charles Spurgeon, o pastor batista inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse assim, toda vez que penso no cristão que deveria ser, eu sinto vergonha deste que sou. Eu pensei, meus irmãos, o cristão que eu deveria ter sido em 2025, eu senti vergonha, porque eu não fui.
Toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha deste que sou. Não podemos estar acomodados, meus irmãos. Nós precisamos morrer. A mensagem do Evangelho não é salva-te a ti mesmo, mas o quê? Sacrifica-te a ti mesmo. Quando falaram para Jesus, tu não é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas não, Jesus não salvou ele mesmo, ele se sacrificou. A mensagem do Evangelho é sacrifica-te a ti mesmo e não salva-te a ti mesmo. Meus irmãos, essa parece uma mensagem dura, e de uma certa forma é, mas uma mensagem necessária. Antes de ser dura, ela é necessária. Muito mais do que dura, ela é uma mensagem necessária. Nós precisamos morrer. Jesus, quando ele falou ali que deveria se comer a carne dele, beber o sangue dele, porque senão não teria parte com ele, muitos ali que eram discípulos viraram para ele e falaram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E diz a palavra que, desde então, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, porque o discurso era duro. Eles só queriam coisa boa, palavrinha mansa. Enquanto Jesus estava ali fazendo milagres, estava tudo bem. Quando Jesus muda o discurso, eles consideraram duro. Jesus vira para os discípulos e pergunta, vocês não querem também ir com eles? Aí Pedro fala, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Da mesma forma que ele chamou e perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. Agora ele pergunta, vocês não querem retirar com eles? Vocês também não querem ir ganhar o mundo como eles? Ele confronta os discípulos, meus irmãos. Isso fica para nós. Será que nós não queremos também ir ganhar o mundo? Pedro diz, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Meus irmãos, o problema é que nós queremos receber honra em um mundo onde Jesus recebeu desprezo e rejeição. O mestre foi rejeitado, desprezado, mas nós queremos honra neste mundo. Está errado, meus irmãos. Queremos ganhar um mundo para o qual nós já deveríamos ter morrido. Já deveríamos ter morrido, mas nós queremos ganhar o mundo. Meus irmãos, quanto mais nós buscarmos as coisas do alto, menos dessa terra nós desejaremos. Talvez esteja faltando buscar mais as coisas do alto, porque menos dessa terra nós desejaremos. Quanto mais nós buscarmos o reino de Deus, menos do reino deste mundo nós desejaremos. Jonathan Edwards, um teólogo norte-americano, missionário, ele disse assim, ó Deus, grave a eternidade em meus olhos. Grave a eternidade em meus olhos. Tira-me a minha visão das coisas deste mundo e grave a eternidade nos meus olhos. Quanto mais buscarmos as coisas do alto, menos do reino deste mundo nós desejaremos. Jesus disse, né, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente escuta até alguém falando errado. Não se fala assim, todas as demais coisas, referindo à riqueza, prosperidade, será acrescentado. Não. Todas estas coisas que Jesus havia falado antes. Comida, bebida e vestimenta. Os discípulos estavam preocupados quanto a isso, o que comer, beber e vestir. Jesus diz, não andem preocupados, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas aí básicas que vocês precisam, será acrescentado. Essa é a promessa, riqueza aqui não. Não há uma promessa de riqueza e prosperidade nessa passagem. Todas essas coisas que vocês estão preocupados, comer, beber e vestir, não é todas as demais coisas não. Não há essa promessa aqui. Mas para buscar, meus irmãos, o reino de Deus, nós precisamos o quê? Negar o nosso reino. Nós estamos entronizados no nosso coração, meus irmãos, essa é a verdade. Nós sentamos no trono do nosso coração, essa é a pior idolatria, eu diria, o nosso ego, o nosso eu. Por isso tem que morrer, por isso tem que negar. Para buscar o reino de Deus, nós precisamos negar então o nosso reino, onde tudo é em torno de nós, tudo é para nós. Nós somos o centro do evangelho, né? Como alguns aí gostam de dizer com palavrinha mansa, é o centro do evangelho, você. Mentira. Centro do evangelho é Jesus, meus irmãos. Centro do evangelho é Jesus. O que nós precisamos é morrer. Muitos não estão satisfeitos, meus irmãos, com aquilo que têm. Por isso buscam ganhar então o mundo, perdendo assim a alma. Nós não estamos às vezes satisfeitos, meus irmãos, contentes com aquilo
que temos. Por isso essa correria por ganhar o mundo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, Paulo disse em 1 Timóteo, tendo o básico da vida, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, meus irmãos. Contentamento, satisfação, mas nós não estamos satisfeitos com o básico, nós queremos mais e mais e mais, e o mundo nos empurra para isso e nós assim vamos. Mas tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Quem faz uma escolha, meus irmãos, escolhe também as suas consequências. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos as consequências de nossas escolhas. Tenham certeza disso. Se escolher o mundo, enfrentaremos as consequências dessa escolha. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos as consequências. Toda consequência traz consigo, toda escolha traz consigo também uma consequência. E uma vida, meus irmãos, que é vivida somente para se satisfazer com os prazeres deste mundo, é uma vida que está totalmente perdida para a eternidade. Totalmente perdida, meus irmãos. Se eu escolher viver o mundo, viver os prazeres deste mundo, a minha vida está totalmente perdida para a eternidade. Paulo se referiu aos últimos dias que surgiriam homens caluniadores, promíscuos, né? Toda sorte de males estariam nesses homens, e chega um momento que ele fala assim, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. O mundo é assim, né, meus irmãos? Mais amigo de prazeres do que amigo de Deus. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Ele orienta Timóteo que fuja desse tipo de homem, desse tipo de pessoa, porque um cristão não pode ser assim, mais amigo dos prazeres deste mundo do que amigo de Deus. Mas talvez, meus irmãos, é isso que tenhamos sido muitas vezes. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Meus irmãos, a presença de Deus em nossas vidas é o que deve ser, meus irmãos, o mais importante, e não as coisas do mundo. Marta e Maria, né, quando Jesus vai ali visitá-las, Marta preocupada com os afazeres, em preparar ali alguma coisa, e Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta, naquela agonia, naquela correria, ganhando ali o mundo, ela chega e fala, Senhor, mas o Senhor não preocupa que a minha irmã não está me ajudando? Manda que ela venha me ajudar. Jesus diz assim, Marta, Marta, poucas coisas são necessárias, na verdade uma só, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Marta não estava fazendo nada errado necessariamente, meus irmãos, ela estava preocupada em servir, em arrumar alguma coisa ali. Mas não era a melhor hora, não era a melhor coisa. Maria sim estava fazendo a melhor coisa. Maria se preocupou com a presença de Jesus e o mundo poderia desabar. Que as vasilhas ficassem sujas, que não se preparasse um lanche para Jesus, mas o mais importante era a presença. O mundo podia desabar ali. A presença de Deus, meus irmãos, de Jesus, deve ser o mais importante para nós. Moisés tem um momento que ele diz assim, se tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O povo era de dura serviço, meus irmãos, obstinado. Deus chega e fala, Moisés, eu vou dar o que eu prometi a vocês. Eu vou enviar o anjo com vocês, vou tirar todos os povos de diante de vocês, eles vão chegar na terra que mana leite e mel. Mas um detalhe, Moisés, a minha presença não vai com vocês, porque vocês são de dura serviço, para que porventura eu não os mate pelo caminho. Ah, meus irmãos, Moisés disse aqui, se a tua presença não for conosco, não nos faça nem subir deste lugar, meus irmãos. Ou seja, Deus, a sua presença é o mais importante, não são as bênçãos, não é a terra prometida. Se o Senhor não vai conosco, então nós não queremos isso, nos mantenha aqui, não nos faça nem subir deste lugar. Davi, meus irmãos, ele disse assim no Salmo 51, versículo 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Após cometer o pecado com Batseba, todos conhecem, ele faz uma oração de confissão e arrependimento, chega um momento que ele fala isso, não me repulses, ó Deus, da sua presença, não me retires o teu Espírito Santo. Ou seja, Deus pode me retirar toda a glória que eu tenho, o meu reino, as minhas riquezas, mas a sua presença, não me retire a sua presença é mais importante. Eu fico pensando, meus irmãos, quantos de nós, se Deus falasse assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar tudo que vocês querem que o mundo pode oferecer, prosperidade, saúde, paz, imortalidade, eu vou dar tudo isso aqui nesse mundo para vocês, mas um detalhe, eu não estarei aqui com vocês mais, eu retiro o meu espírito e vocês ficam aí. Meus irmãos, era capaz de muitos de nós falar assim, beleza Deus, pode ir, nós queremos isso aqui. É sério, meus irmãos.
É sério, devemos refletir. Talvez falaremos isso. Tudo bem, nós queremos é isso mesmo. Pode ir, nos dê tudo aqui e o Senhor pode ir. Alguns acreditam, meus irmãos, que nós fazemos parte da pior geração de cristãos que já existiu. Eu não sei se é a pior, meus irmãos, mas eu creio que não é das melhores. Por isso, uma geração de cristãos que às vezes estão buscando ganhar o mundo. Então, eu creio que nós não fazemos parte das melhores, meus irmãos. Se analisarmos as gerações anteriores, as gerações bíblicas, algumas que a história nos conta, a geração aqui lá em Jim Elliot, que deu a sua própria vida, meus irmãos, sabendo que o que aconteceria, que poderia acontecer com ele, mesmo assim ele foi. Paulo entregou a sua vida. Meus irmãos, eu creio que nós não estamos entre as melhores gerações dos cristãos que já existiram. Isso é sério. É vergonhoso falar isso aqui? Mas é para refletir, porque é uma verdade. Jesus disse que nós seríamos odiados por todos por causa do nome dele. Nós queremos ser amados, honrados. Está errado, meus irmãos. Um cristão, ele deve ser odiado. Não é que talvez os cristãos seriam odiados, não. Ele falou, vocês serão odiados, alguns serão mortos, serão presos. Vocês serão odiados, mas por quê? Por causa do meu nome, não é por qualquer motivo, é por uma causa nobre. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Então, nós devemos, meus irmãos, analisar o custo do discipulado. Há um custo, meus irmãos. A salvação é pela graça, mas o discipulado ele tem um custo. Seguir Jesus tem um custo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e assim segui-lo. Não querer ganhar o mundo, porque estaremos perdendo a nossa alma. Há um custo no discipulado. Já vou encerrar aqui, meus irmãos, o horário já está avançado. Só para uma reflexão. Eu vi uma frase interessante, não sei de quem é, mas diz assim, se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Eu falei, meu Deus, o que eu usaria, né? Será o que você é um cristão, nós vamos te condenar. O que nos define, meus irmãos, como cristãos? A moralidade, uma conduta moral e ética, pertencer a uma igreja? Não, ainda que isso seja importante. Mas o que nos define como cristãos é se nós tomamos a nossa cruz, se nós negamos a nós mesmos, tomamos a cruz e seguimos a Jesus. Então, se você fosse acusado, se eu fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para me condenar ou não? Eu falei, Deus, eu acho que não seria condenado, não. Eu acho que não tem muita prova, não. Estou precisando melhorar. Como os cristãos antigamente, eles eram condenados porque eram cristãos, porque pregavam o evangelho e davam um exemplo de seguir a Cristo. Por isso eram condenados, não é porque pertenciam à igreja, não. Então, se você fosse acusado de ser um cristão, haveria prova suficiente para condená-lo? Reflita sobre isso. Em Antioquia, ali, nos diz que ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Eles não se pareciam mais com a comunidade judaica, com o judaísmo, agora eles imitavam Cristo. E ali eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que quer dizer? O que é cristão, meus irmãos? O que significa? Seguidor de Cristo, pertencente a Cristo. Então, ali em Antioquia, ali, eles pregando ali, acho que Paulo e Barnabé estavam ali, Barnabé vai atrás de Paulo, encontra, então ali eles ficam ali um tempo, pregam o evangelho, as pessoas veem aquilo na vida deles, e ali então são a primeira vez que eles são chamados de cristãos, porque eles mostravam na sua vida que eram seguidores de Cristo. Todos viam neles, meus irmãos, essas marcas de Cristo. Meus irmãos, já quero encerrar aqui, o horário está avançado. Nesse início, meus irmãos, de ano de 2026, como eu disse antes, é uma época que a gente faz planos, até anota, as igrejas fazem campanhas de oração, de projetando o ano seguinte, é um costume de se fazer, onde as pessoas anotam os seus objetivos para o ano seguinte. Então, meus irmãos, nesse ano de 2026, nós precisamos rever nossos conceitos, valores, desejos, objetivos. Nós precisamos analisar com seriedade, meus irmãos. Será que vale a pena ganhar aquilo que parece importante e perder aquilo que realmente é importante? Ganhar tanto e perder aquilo que é tudo? Ganhar aquilo que é transitório e perder aquilo que é eterno? Enfim, ganhar o mundo e perder a alma?
Com certeza não, meus irmãos. Com certeza não vale a pena. Que possamos refletir nesse início de ano sobre isso. E a boa notícia, meus irmãos, é que para aqueles que viverem assim, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo Jesus e não querendo ganhar o mundo, existe uma promessa maravilhosa feita pelo próprio Jesus, em João 14, de 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a maravilhosa promessa feita por Jesus para aqueles, meus irmãos, que negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz e segui-lo, e não buscarem, meus irmãos, nessa loucura da vida, ganhar o mundo. Porque do que adianta ganhar tanto e perder aquilo que é tudo? A resposta é óbvia, não adianta nada. O que poderíamos dar em troca da nossa alma? A resposta é nada. Amém? Vamos orar?